Se você quer saber como aumentar a sua renda passiva, receber mais dividendos das suas ações, mais rendimentos dos seus fundos imobiliários, esse vídeo é para você. Porque, como eu mostrei na thumbnail, eu recebi mais de R$ 3.000 ali como renda passiva. Simplesmente eu apliquei dinheiro em ações, em fundos imobiliários vencedores, e então todo mês ali eles me pagam valores significativos para aumentar ali cada vez mais os juros compostos. Para eu começar aqui, eu preciso trazer vocês um pouco para algo que eu acho que é muito valioso mesmo. Eu quero compartilhar com vocês um pouco dos meus resultados. E como você vai ver, esses resultados eles são reflexos do poder dos dividendos e de uma estratégia bem definida que eu tenho aqui para minha carteira. Só para você ter em mente, hoje a minha carteira ela é composta significativamente por fundos imobiliários e por ações. Hoje os fundos imobiliários eles são a maioria, mas eu já vou te mostrar tudo isso. O que eu quero na verdade que você saiba é que toda a minha estratégia ela sempre foi voltada para, primeiro, buscar renda passiva e depois que eu tiver essa renda passiva me gerando dividendos, rendimentos que eu possa reaplicar, eu então posso direcionar todo esse aporte para ações com um pouco mais de viés de crescimento que no momento não pagam dividendos ou pagam poucos dividendos, para que eu consiga de uma certa maneira retroalimentar a minha carteira. Mas eu já vou falar isso para vocês. E aí eu te falo, como é que eu faço, tudo isso? Eu faço tudo isso aqui, como eu te mostrei, nessa carteira aqui que está na tela para você ver. Como eu te mostrei lá no comecinho do vídeo, basicamente eu recebi o valor de R$ 3.903 como forma de rendimentos no mês de abril de 2024. Tanto é que você pode ver aqui em cima, no mês de abril de 2024, eu recebi o valor de R$ 3.900 como renda passiva, tá bom? Você pode ver que no geral eu mantenho um volume mais ou menos próximo ali aos seus 1.400, algumas vezes ali acaba batendo nos seus quase R$ 1.500. Mas por que disso? Bem, para isso eu preciso trazer vocês aqui para minha planilha pessoal e aqui vocês já vão ver que eu estou próximo a bater a minha meta de R$ 256 mil para o ano de 2024 e hoje eu tenho uma posição consolidada aqui de 29% em ações e 71% em fundos imobiliários. André, você acha que essa é a melhor composição de carteira para qualquer investidor? Bem, eu já vou te dizer que eu não acho que seja a melhor composição de carteira para qualquer investidor, porque existem inúmeras estratégias que são diferentes da minha. No entanto, eu quero que você pegue o que está por detrás, buscar sempre o aumento da sua renda passiva e tentar esquecer um pouco essa de, eu vou comprar na baixa e vou vender na alta. Eu vou comprar uma ação de crescimento. Mas poxa, você sabe analisar o que é uma empresa de crescimento? Você sabe analisar o fluxo de caixa de uma empresa, o demonstrativo de resultado com o olhar bem minucioso? Bem, se você não souber, eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo o link para você comprar o meu livro que eu falo ali sobre como analisar cada uma dessas coisas. Só para você saber, são 75 páginas de puro conteúdo que eu escrevi, advindo todo esse conhecimento de livros, cursos, palestras e outras tantas coisas ali que eu consumi ao longo do tempo e que eu consolidei ali para você. Mas, voltando para o vídeo, eu quero te mostrar que no geral a minha carteira aqui, você pode ver que está um pouco diferente, por quê? Aqui eu preciso trazer você para alguns dos meus ativos, porque eu estou te mostrando como é que eu faço tudo isso. Eu tenho empresas que são realmente mais para crescimento, como a própria 3R. Por quê? Porque eu cheguei numa maturidade na minha carteira em que a renda passiva que está entrando me permite criar uma posição de uma empresa que pode me dar mais dinheiro para depois eu alimentar as empresas e fundos imobiliários que pagam dividendos para mim. Tenho também Comgás e BR Partners como as ações. O que eu quero que você saiba também é que eu coloco como ações também o 20 Energia, porque é um fundo que investe majoritariamente em empresas de capital fechado em relação ao setor de geração e transmissão de energia. Eu também invisto num outro fundo que está aqui, que é o BRZP11, esse daqui que você pode ver. Basicamente ele investe num porto que é de capital fechado, mas através desse instrumento eu consigo investir, tá bom? Então, aqui você já viu basicamente como é que eu consigo aumentar a minha renda passiva, mas eu ainda não te disse de onde veio toda essa renda passiva. E para isso eu preciso trazer você aqui para os lançamentos que eu tenho nesta planilha aqui do Investidor 10. Bem, você vai ver basicamente que eu recebi valores bem expressivos aqui,
da Comgás e da Transmissora Paulista, que foram pagos ali no dia 11 e no dia 10 de abril. Valores esses que somam aqui R$ 1.200 da Comgás e R$ 666 líquidos da Transmissora Paulista. Mas não foi só isso, você vai ver aqui embaixo também que o 20 Energia, ele me pagou no dia 2 de abril o valor de R$ 650, tá bom? Então você entendeu basicamente que eu obtive uma boa parte da minha renda passiva através daqueles fundos que tem cara de ação e das ações também, mas que no geral aquilo que vem recorrentemente alimentando a minha carteira de ações e permite que todo mês eu receba ali R$ 1.400, R$ 1.500 são os fundos imobiliários. Agora que eu já tenho uma carteira que me paga R$ 1.500, é mais do que um salário mínimo, eu falei, poxa, eu já posso agora começar a focar mais em ações. Exatamente por isso que para 2024 eu tenho a meta de alcançar 30% do meu portfólio em ações. Eu estou bem próximo disso, falta apenas 1%. Por isso que, mais uma vez, eu recomendo você se inscrever aqui no canal, porque eu coloco aqui vídeos da minha carteira de investimento e eu quero crer que tudo isso te ajude também a investir, tá bom? Bem, seguindo aqui um pouco, né, eu quero te falar um pouco sobre a importância dos dividendos, né? E aqui eu tenho algumas frases que eu acho que vão valer a pena você compreender. Os dividendos, basicamente, eles são uma fase crucial da sua estratégia e de muitos investidores de sucesso. Os dividendos, eles também representam uma parte do lucro que as empresas pagam e distribuem aos seus acionistas. Você pode ver que muitas vezes as empresas têm políticas de dividendo no seguinte sentido: eu vou pagar 25% do meu lucro líquido. Eu vou pagar 50%, eu vou pagar 75% do meu lucro líquido regulatório, como, por exemplo, uma Transmissora Paulista, ou você pode ver 25% de EBITDA, no caso, por exemplo, de uma Klabin. E assim, todas as empresas têm ali no seu RI, você pode depois pesquisar, política de distribuição de dividendos, política de distribuição de rendimentos, e tá tudo lá para você poder acompanhar, tá bom? E além disso, essa distribuição, como eu comentei com vocês, ela fornece uma fonte de renda passiva. Por que chama-se fonte de renda passiva? Bem, renda ativa basicamente é a renda oriunda do seu trabalho, do seu esforço. Renda passiva é aquela que você, consequentemente, não tem que fazer nenhum esforço. O esforço que você teve que fazer foi para aportar, sim, de fato. Agora, uma vez que você colocou aquele dinheiro em boas empresas, pagadoras de dividendo, geradoras de caixa ou fundos imobiliários bem localizados, com bons inquilinos, com contratos defensivos, você consegue aumentar de forma segura a sua renda passiva. E a segurança, nesse momento, é muito importante para você que está construindo o portfólio, para que você não coloque muito dinheiro e lá na frente, quando for a fase de usufruto, poxa, infelizmente aquela empresa já não mais existe. E para você conseguir analisar esse tipo de empresa, eu faço mais uma vez o convite para você conhecer a nossa área de membros, porque lá eu tenho aulas incríveis a respeito de como analisar empresas, tá bom? Bem, vamos seguir aqui um pouco, né? Eu quero falar, além disso, que as empresas elas pagam dividendos regularmente. Em relação à regularidade, eu quero te dizer que existem empresas que pagam, por exemplo, como o Banestes. Ele paga ali todo mês, de forma bastante recorrente, só que ele paga centavos. O Bradesco também faz isso, o Itaú também. Agora, você pode pegar empresas como, por exemplo, a Irani ou a Copasa, que pagam a cada 3 meses. Tem empresas que gostam de pagar de 6 em 6 meses, como, por exemplo, a própria BB Seguridade. E tem empresas que preferem pagar apenas uma vez ao ano, como por exemplo a Transmissora Paulista. E aí você precisa enxergar em relação à regularidade o que você mais quer de uma empresa, que ela te pague de forma recorrente, que ela te pague um valor cheio de uma vez, enfim, depende muito da característica de cada investidor, sabendo que a sua carteira pode compor todas essas ações. Você pode ter empresas que pagam 3 meses, todo mês, 6 vezes ao ano, como por exemplo o Banco do Brasil, ou uma vez ao ano, como a Transmissora Paulista, ou como a própria Comgás, tá bom? Bem, seguindo aqui, eu quero te falar da importância dos reinvestimentos dos seus dividendos. Por quê? O Einstein, pelo menos atribui-se essa frase ao Einstein, ele diz que os juros compostos são a 8ª maravilha do mundo. E ele complementa, aquele que entende, ganha. E quero que você entenda os juros compostos para você ganhar. E aquele que não entende, infelizmente, acaba pagando. Basicamente, os juros compostos, eles funcionam assim. Você aplicou R$100. No mês seguinte, você recebeu, por exemplo, R$1. Poxa, se você reaplicar aquele R$1, no mês seguinte você não vai receber juros mais sobre os R$100, mas agora sobre os 101.
E agora você não recebeu apenas R$ 1, você recebeu R$ 1,10. No mês subsequente, você vai receber sobre R$ 102,10 e assim sucessivamente. Essa bola de neve vai crescendo cada vez mais. Tanto é que Warren Buffett, que é um dos grandes investidores que nós temos, ele tem um livro chamado Snowball ou Bola de Neve, que é exatamente aquele efeito de a bolinha começar bem pequena e ela ganhar atração e ficar uma coisa monstruosa. Exatamente isso são os juros compostos e a importância de você reinvestir enquanto você não estiver na fase de usufruto, tá bom? Seguindo aqui, eu quero trazer para vocês alguns exemplos de grandes investidores de sucesso que trilharam essa toada aqui dos dividendos, né? Eu vou colocar aqui algumas fotinhos aparecendo. Basicamente estou falando de Warren Buffett, um grande investidor que eu particularmente tenho um baita de um respeito. Eu não coloquei aqui também, mas temos o Charlie Munger, que foi o braço direito do Buffett por toda a vida praticamente, Peter Lynch, Benjamin Graham, que tem livros incríveis a respeito do mercado financeiro. Falando do nosso Brasil, né? Nós temos o grande Barsi, que é conhecido ali pelo pessoal da AGF, né? Do Ações Garante Futuro. Ele tem uma tese, se eu não me engano, é de mestrado em relação a isso. Temos Lírio Parisotto, temos outros tantos também, temos o Luiz Alves Paes de Barros. E claro, eu espero que no futuro nós consigamos ser essas pessoas que trilharam o caminho dos dividendos, trilharam o caminho dessa renda passiva e obtivemos de uma certa maneira aquela tranquilidade. E para investir com muita segurança, eu espero realmente que você conheça aqui o meu canal e para que você continue acompanhando o meu trabalho, eu vou deixar aqui a minha própria carteira de dividendos e a minha própria carteira, toda a movimentação que eu faço desde quando eu comecei o canal e espero que você goste muito desses vídeos, maratone lá o canal e veja a diferença e a maturidade que eu fui adquirindo ao longo do tempo. Foi exatamente por isso que eu decidi gravar e deixar tudo aqui no YouTube, para que aprendamos juntos os erros e acertos que um investidor comum, assim como eu, assim como você, podem cometer. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Por hoje é isso. Muito obrigado e tchau!